Era uma noite normal em casa quando, de repente, Kimberly gritou animada ao ver um buquê de papoulas deixado na nossa porta. "Olha isso! Obrigada, querido!" ela disse, e fiquei surpreso ao vê-las. Eu não tinha enviado as flores. Eu não mandei essas flores. Kimberly, você tem algum admirador por aí? Se tiver, me conta. Perguntei, desconfiado, me perguntando quem teria enviado as flores favoritas da minha namorada para a nossa porta. Porém, não havia bilhete dizendo quem as havia enviado. "Eu não faço ideia", ela respondeu, e ao ver sua decepção, tentei tranquilizá-la. "Para de pensar nisso. É melhor a gente dormir. Eu só quero te abraçar essa noite", falei, puxando-a para perto de mim. Mas antes que eu pudesse relaxar completamente, ela me disse que estava com vontade de comer chocolate. "Você pode me trazer um pouco?", ela perguntou, me dando um beijo travesso no nariz. "Mas não temos nenhum na geladeira?", perguntei, ao que ela balançou a cabeça. Eu não sabia o que fazer. O que um namorado pobre pode fazer nesse momento, se não aceitar a missão de encontrar doces para a namorada? Então, assenti e fui pegar minha jaqueta. Peguei minhas chaves e minha carteira na mesa. Antes de sair, dei-lhe um beijo profundo, cheio de paixão. Entrei no carro e notei algo estranho no ar. Havia um cheiro diferente dentro. Pensei que talvez ela tivesse trocado o aromatizante do carro, porque aquele cheiro estava mais forte que o habitual. E isso me deixou um pouco desconfortável. Tínhamos acabado de nos mudar para a cidade, e a única loja 24 horas que restava aberta era um 7-Eleven, então precisei dirigir até lá. A loja não estava muito longe de casa, era só a umas 3 ou 4 quadras de distância. Enquanto eu estava a caminho, vi o caixa vindo na direção oposta de bicicleta. Pensei que talvez ele também morasse na área e estivesse indo para casa depois do expediente. Cheguei finalmente ao 7-Eleven e percebi que o caixa daquela noite era um cara novo. Nunca o tinha visto antes, mas, enfim, quem se importa com quem está no turno? Pensei. Eu só queria me concentrar em comprar uns petiscos e voltar para casa para curtir uma noite romântica com o Joaquim. Pensei que talvez eu deveria comprar alguns preservativos com bolinhas, porque ela gosta deles. Enquanto pensava nisso, fui até o balcão, e quando cheguei, esperei, mas o caixa não apareceu. Passaram-se 15 minutos, e ele ainda não apareceu. Comecei a ficar impaciente e decidi deixar o dinheiro no caixa, pegar o que eu queria e sair. Mas quando estava saindo pela porta, ouvi uma voz abafada vindo de um beco ao lado da loja. Intrigado, me aproximei e olhei na direção de onde vinha o som. O que vi me paralisou. O novo caixa, que parecia bem magro, estava segurando o braço de um cara musculoso, torcendo-o atrás de suas costas. O cara, que estava usando o mesmo uniforme do caixa, tinha a boca cortada, enquanto o caixa segurava uma faca na mão. Ao mesmo tempo, socava o cara musculoso no estômago. Eu entrei em pânico e comecei a recuar, mas, sem querer, pisei em uma lata de refrigerante, o que fez o caixa se virar e olhar para mim. Então, sem pensar, saí correndo. Mas, de repente, algo muito estranho aconteceu. Pisquei. De repente, me vi de volta dentro da loja. Olhei para o relógio e ele marcava exatamente o mesmo horário de quando entrei. O caixa estava lá, sentado na estação, como se nada tivesse acontecido. Fiquei em choque por um momento. O que diabos foi isso? Pensei que talvez tivesse imaginado tudo. Com certeza foi uma alucinação. Ou eu devo ter dormido por um instante com os olhos abertos e sonhado com aquela loucura. De qualquer forma, não dei mais atenção ao ocorrido, então voltei para encher meu carrinho e fui até o caixa. Mas, de novo, o caixa não estava lá. Uma sensação de inquietação se instalou no meu estômago, então decidi deixar tudo no balcão e sair devagar. Eu definitivamente precisava de ar, mas, ao dar um passo para fora, ouvi os mesmos sons abafados de antes. Decidi ir até o beco novamente. Ao olhar, mal consegui conter meu pavor. Vi o caixa de novo, segurando a faca enquanto quebrava a boca do cara musculoso. Nesse momento, o cara se virou e me viu. Então, eu corri novamente, sem ousar piscar, mas, novamente, num piscar de olhos, estava de volta dentro da loja, bem na frente do mesmo caixa, com o carrinho cheio de coisas. Eu estava ficando louco.
A confusão começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que precisava sair dali. O que diabos estava acontecendo comigo? Agora, mais confuso do que antes, olhei para o relógio novamente. Para minha surpresa, ainda era o mesmo horário de quando entrei no 7-Eleven. O medo me dominou por completo. Já não tinha vontade de comprar nada mais. Então, saí da loja em silêncio e corri para o meu carro. Eu precisava chegar em casa o mais rápido possível. Mas, ao chegar, notei algo estranho. A bicicleta do caixa que eu tinha visto mais cedo estava estacionada bem em frente à minha porta. Não gostei nada disso. Tinha um pressentimento ruim sobre aquela noite e estava preocupado com o Joaquim. Entrei na casa com cuidado, tentando não fazer barulho, mas assim que passei pela porta, ouvi um gemido fraco vindo do quarto de cima. Pânico tomou conta de mim. Eu queria que meus pensamentos estivessem errados, então decidi me aproximar com cautela. A porta estava entreaberta, e o que vi lá dentro gelou o meu sangue. Kimberly estava na cama, nua, e o caixa estava em cima dela. O gemido dela rasgou meu coração. Naquele momento, lembrei-me do que havia visto na loja, e, graças a isso, pude ver o verdadeiro rosto do caixa. Como eles poderiam zombar de mim assim, dentro da minha própria casa? Com a raiva subindo à tona, desci rapidamente para a cozinha. Sem que eles notassem minha presença, abri a gaveta e peguei a faca mais afiada que encontrei. Voltei para o quarto, e como eles estavam tão focados no que faziam, não perceberam minha presença. Isso me enfureceu ainda mais. E, sem piscar, enfiei a faca nas costas do cara várias vezes. O grito de Kimberly ecoou na minha cabeça, e, enquanto o caixa caía morto, eu o arrastei para longe dela. Mas, na minha mente, a imagem do que eu havia visto no 7-Eleven voltou. De repente, minhas mãos começaram a se mover sozinhas. Foi então que cortei a boca de Kimberly, e o olhar de descrença e dor surgiu em seus olhos. Apesar da dor, eu não queria machucá-la, mas meu corpo parecia ter vida própria. Como se uma força externa me controlasse, enfiei a faca em seu peito várias vezes até que seu corpo parou de se mover. A sensação foi tão aterrorizante para mim quanto seria para ela. Eu matei Kimberly contra a minha vontade. Eu realmente não queria, mas meu corpo não respondia aos meus comandos. Era como se uma força invisível estivesse me manipulando como uma marionete. Admito que matei o caixa porque estava sobre ela, mas jamais machucaria a Kim. Eu a amava. Não importava o que acontecesse. Quando finalmente recuperei o controle de mim mesmo, larguei a faca e fiquei lá, cercado pelos corpos de ambos, em choque. Tudo ficou confuso, e a culpa tomou conta de mim, enquanto a escuridão preenchia o ar. No entanto, assim como aconteceu comigo na loja, de repente, abri meus olhos e agora estava lá no quarto, deitado na cama, nu, sobre o corpo sangrento de Kimberly. Minhas mãos e meu corpo estavam cobertos de sangue, e eu ainda segurava a faca. Olhei em todas as direções, mas não vi mais ninguém. Só estávamos nós dois no quarto. Onde estava o caixa? O que diabos realmente aconteceu? Quando olhei novamente para a Kim, ela estava em agonia e olhava para mim com uma expressão de pânico e descrença. E a última frase que sua boca disse antes de sua vida ser apagada foi "por quê?". Eu não sei até hoje. Tudo o que sei é que agora estou cumprindo uma sentença de 30 anos pelo assassinato de Kimberly. Ninguém acredita em mim quando conto o que aconteceu. De acordo com a análise forense, eu esfaqueei minha namorada até a morte enquanto fazíamos sexo. E, segundo o psiquiatra que me avaliou, sou esquizofrênico. Mas isso é algo que eu não sabia até agora. Todos sabiam desde que eu era criança. Meus pais, meus professores, meus vizinhos, todo mundo. Havia algo muito estranho em mim. Eu não me comportava como as outras crianças, e isso deixava todo mundo nervoso. Eles achavam que eu ia acabar em um sanatório ou na cadeia algum dia. E havia sempre um certo medo nos olhos deles, embora eu soubesse que, no fundo, eles só tinham medo do que eu poderia fazer com eles. Era como se achassem que um dia eu ia me olhar no espelho e não gostar do que eu visse. Então, me tratavam como se eu fosse uma máquina sem sentimentos. Eu podia sentir essa mistura de medo e desprezo em cada gesto, em cada palavra fria. Mas os truques deles não funcionavam em mim.
Quando eu tinha 5 anos, foi a primeira vez que estrangulei um cachorrinho. Matar animais parecia divertido para mim desde aquele primeiro momento. Então, quando eu tinha 8 anos, já tinha ido dos cachorrinhos dos vizinhos para criaturinhas indefesas. Quando fiz 9, fiz minha primeira verdadeira vítima. E não foi uma só, foram 2. Atirei nos meus pais 6 vezes, 3 balas no meu pai e 3 na minha mãe. Por quê? Sim, sempre tive um senso de justiça. Na verdade, fiz parecer um acidente, como se eles tivessem se matado. Ninguém acreditaria que uma criança como eu atiraria em si mesma só para fazer parecer que era a vítima. Doeu muito, mas fazer tudo aquilo era mais fácil do que fingir que me importava. As autoridades acreditaram na minha versão. Por quê? Além disso, eu me certifiquei de limpar minhas digitais e segurei a arma nas mãos da minha mãe e do meu pai enquanto eles ficavam no chão, mortos. Então, não havia falhas na minha versão dos acontecimentos. É impressionante o que você pode aprender assistindo a documentários sobre crimes. Depois de passar por tudo isso, acabei em vários lares adotivos. Um deles foi o de uma senhora chamada Claire, que tinha 67 anos e estava nos estágios finais de um câncer de garganta. Ela fumava como se não houvesse amanhã. Eu lembro que no último dia dela, dei a ela o último cigarro da vida dela, antes de sufocá-la com um travesseiro enquanto ela tirava uma soneca. As pessoas sempre acharam que foi o câncer que a matou. Quando eu tinha 15 anos, já tinha sido responsável pela morte de muitos animais. Mas o que realmente me divertia era matar gente, como aquele velho que morava perto de Claire. Eu me divertia muito com ele, especialmente quando o empurrei escada abaixo. Aquilo foi engraçado. Meu plano era puxá-lo até o topo da escada e jogá-lo de volta para baixo, mas quando tentei, ele bateu a cabeça e começou a sangrar muito. Lembro que era domingo, às 5 da tarde, e do lado de fora tinha um cara estranho cantando a plenos pulmões. Pensando bem, acho que ele estava cantando Aleluia. Engraçado, né? Enquanto eu matava o velho, do lado de fora, o cara estava cantando Aleluia, a trilha sonora perfeita para uma morte. Enquanto o velho morria, perguntei a ele se ele tinha algum jazz. E ele só queria que eu chamasse um médico. Eu me divertindo e ele falando de médico. Você acredita? Por que eu chamaria um médico? Eu tô tentando te matar. Cara, eu disse, enquanto ele me olhava aterrorizado. Ele tinha uma foto do neto de 5 anos ao lado dele, e algo no rosto dele me tocou profundamente. Eu vi uma lágrima escorrendo do olho esquerdo dele. Enquanto olhava a foto, lembrei que, aos 5 anos, cometi meu primeiro assassinato. Decidi então contar a ele que eu tinha 5 anos quando matei o cachorrinho. 10 anos se passaram, e eu apertei o punho para que ele entendesse a situação dele. Seu neto é tão inocente, ele parece um bom garoto. Se alguém o encontrar, vou arrancar os olhos dele, e você não vai poder fazer nada, porque eu vou matar você primeiro. Eu acho que realmente o assustei com minhas palavras. Vi isso no rosto pálido dele enquanto ele se aproximava da morte. Foi naquele momento que decidi que deveria entrar em contato com a família dele. Liguei para os parentes do velho e falei sobre o acidente infeliz dele, e realmente achei que viriam ao velório dele. Mas estavam ocupados demais e me pediram um grande favor. Eles se ofereceram para levar o caixão para Nova York, prometendo me pagar a viagem e fazer tudo o que fosse necessário. Embora eu estivesse um pouco chateado, aceitei. Eu teria adorado matar o menino ali mesmo, mas achei que poderia fazer tudo dar certo no final. No dia seguinte, me mandaram as passagens. Agora só faltava um detalhe. Eu não podia levar minhas ferramentas no avião, então teria que comprar tudo o que precisasse quando chegasse em Nova York. Estava pronto para colocar o plano em ação e estava super empolgado com a ideia de acabar com o neto do velho. Eu contava as horas para aquele momento. Embarquei no voo da Atlanta Airlines, um voo de 6 horas. O avião estava quase cheio, com pelo menos 20 pessoas a bordo, e a grande maioria era idosa. Eu não conseguia parar de olhar para eles. Pensava como adoraria estourar a cabeça de cada um, mas bem, não podia fazer isso no meio do voo. No entanto, havia uma loucura fervendo dentro de mim. Eu sentia uma vontade incontrolável de eliminar todos os passageiros. Não tinha um plano claro de como fazer isso, mas a raiva estava em todo o meu corpo. Mas meu objetivo real era me livrar do neto do velho, então eu tinha que agir rápido.
Em um momento de loucura, decidi que o melhor era fazer algo arriscado. Fui até a aeromoça e disse que estava me sentindo mal e queria mudar de lugar. Ela concordou, e acabei sentando ao lado de uma senhorinha que já estava meio dormindo. Depois de um tempo, sufocando ela, coloquei o travesseiro sobre o rosto dela. Levantei lentamente e fui para trás, continuando a sufocá-la até ela parar de se mexer. A velha parecia calma, mas de repente resolvi conferir a bolsa dela e encontrei morfina. Bingo! Tive uma ideia brilhante: colocar morfina nas bebidas dos passageiros. Enquanto as comissárias estavam ocupadas, aproveitei e fiz isso. Quando vi as pessoas caindo, desmaiadas, eu sabia que estava tudo indo bem. Agora, era só garantir que sufocava aqueles que ainda estavam acordados, mas sem ser muito óbvio. Sufoquei 3 idosos antes que a tripulação ficasse desconfiada. Um passageiro gritou quando viu que seu amigo estava sem resposta, e o pânico se espalhou. Alguns já estavam mortos, mas outros ainda estavam alertas. Aproveitei o caos para matar mais um. Finalmente, quando o avião pousou, eu não fazia ideia do quanto eu tinha causado. De repente, a Segurança Nacional iniciou uma investigação e entrevistou todos na minha seção, menos eu. Me moveram para outra classe, achando que era demais para minha saúde mental. Quando cheguei na casa do velho, tudo mudou. Fui recebido com amor e boas vibrações. Conheci o neto dele. Naquele momento, a música tocava ao fundo. Para minha surpresa, o impulso de matá-lo desapareceu. O amor e a irmandade que me ofereceram era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Eles me convidaram para ficar, e decidi passar mais alguns dias com eles. Agora eu não tinha mais ninguém que me amasse dessa forma, então aquilo me deu conforto. Pelo menos foi o que pensei na hora. De repente, por alguma razão, eu não sentia mais aquele impulso de matar. Não entendi o que estava acontecendo, mas era como se alguém tivesse desligado a chave da minha raiva, e eu não sentia mais prazer em pensar em matar pessoas. E, enquanto fosse assim, eu simplesmente não faria isso. Eventualmente, houve notícias de que 12 pessoas morreram por overdose de morfina, e várias outras foram afetadas. Eu senti uma mistura de satisfação e culpa. Sim, culpa. Eu não me lembrava de ter experimentado essa sensação antes. Acho que foi a primeira vez. De qualquer forma, naquele momento, eu me tornei um pouco mais consciente do sofrimento dos outros, e não foi uma sensação boa. Então, naquele dia, prometi a mim mesmo nunca mais matar ninguém. Não importa o quanto isso me provocasse. Se um dia isso me provocasse de novo, paradoxalmente, eu escolhi cuidar do neto do velho como se ele fosse meu irmão mais novo, o que eu nunca tive. Eu realmente gostava daquele menino. E foi aí que experimentei outro sentimento que nunca soubera antes: o carinho e a necessidade de proteger, que substituíram a necessidade de violência que antes me consumia e que agora desapareceu. No lugar dela, outros sentimentos que eu jamais imaginava sentir começaram a florescer. Comecei a encontrar paz na minha vida, algo que eu nunca pensei que poderia ter. Finalmente, eu tinha uma família, um lugar onde me encaixava. E, embora tudo tivesse começado com planos sombrios, o amor finalmente mudou o rumo da minha história. Hoje, sou casado com uma mulher incrível e espero meu primeiro filho. Nunca me atrevi a contar o lado negro da minha vida para ninguém. Ninguém sabe sobre as coisas horríveis que fiz. E ninguém vai saber, pelo menos não da minha boca. Toda essa história turbulenta, eu prefiro levar comigo até o túmulo. Não só pelas consequências que poderia ter para mim, mas porque eu não quero decepcionar os que amo e causar a dor que sei que minha verdade pode causar. No entanto, há outro medo que me assombra, o de que meu filho possa ser como eu. Isso me aterrorizaria profundamente. Seria uma forma cruel de karma, mas merecida, especialmente para ele. Então, quando ele finalmente nascer, estarei bem atento a qualquer sinal de alerta. E, ao primeiro sinal de algo fora do normal, farei o que nunca fizeram comigo. Vou tratá-lo com amor, compreensão e procurar ajuda psicológica assim que possível. Crescendo em um bairro tranquilo em Marubê, sempre ouvi histórias sobre um grande tesouro escondido nas florestas de Mara. A lenda dizia que, se você conseguisse encontrá-lo, poderia viver dele por gerações.
Embora eu nunca tivesse dado muita credibilidade a essas histórias, meus amigos estavam obcecados com a ideia e falavam sobre a caça ao tesouro com tanto entusiasmo que era impossível não se contagiar. Eu tentava explicar a eles que perseguir fantasias como aquela era uma perda de tempo, mas eles nem me ouviam, e toda vez que o assunto surgia, ficavam mais insistentes na ideia de encontrá-lo. Um dia, enquanto ajudava meu pai a limpar a velha garagem, encontramos algumas coisas que pertenciam ao meu avô, e minha curiosidade me levou a investigar um pouco. Entre fotos antigas e caixinhas pequenas, encontrei um pedaço de papel que parecia bem antigo. O papel estava um pouco molhado e frágil, então o tratei com cuidado. Quando abri, percebi que era um mapa, e não qualquer mapa, mas um mapa de Maru Bay com muitos lugares antigos marcados. Era incrivelmente detalhado, e não era surpreendente que meu avô, um fotógrafo talentoso, tivesse feito algo assim. Enquanto eu vasculhava as outras coisas do vovô, não pude deixar de sentir que havia uma memória especial em cada item. Depois que limpei a sujeira que cobria as coisas e as coloquei de volta no lugar, decidi tomar um banho. Nesse momento, meu celular começou a tocar. Era o Rob, meu melhor amigo, que também estava empolgado com a busca pelo tesouro. Ei, bem, na casa do Rick às 6 horas, não se atrase, ele disse com pressa. Quando a ligação terminou, olhei para a tela e percebi que já eram 17 horas e 35. Eu tinha ficado sujo na garagem e sabia que demoraria pelo menos 20 minutos para chegar à casa do Rick, então não havia tempo a perder. Mas, antes de sair, minha mãe me ligou pedindo para comprar algumas coisas no mercado. Eu nunca conseguia dizer não para ela, então isso me tomou mais 15 minutos. Finalmente, depois de fazer tudo aquilo e pendurar a roupa, cheguei cerca de meia hora atrasado. Quando entrei, ouvi o Chris dizer para o Rick: "Me dá meus $10", enquanto davam um high five. O Rob estava irritado e parecia desapontado. E eu não entendia o que diabos estava acontecendo. Pelo amor de Deus, Rob, você me ligou para algo urgente? O que está acontecendo aqui? Perguntei, sentindo a raiva começando a surgir. Calma. Bem, não é nada demais. Foi só uma brincadeira entre amigos, o Rob respondeu. E minha raiva diminuiu um pouco quando ouvi o que ele disse a seguir. Estamos pensando em acampar na floresta Dragonfly, o Chris disse, com um sorriso ganancioso no rosto. E se a gente encontrar o tesouro enterrado lá? Isso me irritou. Ah, não, com essa história de novo. Você sabe que o tesouro não é real, né? Respondi, frustrado. Eles continuaram insistindo. Mas e se ele realmente existir? Imagina as coisas que a gente poderia fazer, o luxo que poderíamos ter. Seria algo totalmente diferente do que a gente conhece. A discussão continuou, e, embora eu estivesse irritado com tudo aquilo, uma pequena parte de mim pensava que talvez, só talvez, houvesse alguma verdade nas antigas lendas. Os olhos do Rob brilharam enquanto ele falava sobre os tesouros e maravilhas que poderíamos encontrar. Mas eu estava furioso ouvindo. E, de repente, uma ideia surgiu na minha cabeça. Eu encontrei um mapa antigo dessas florestas que meu avô guardava. Ao dizer isso, os olhos dele brilharam como se tivesse revelado o segredo do século. Em segundos, todos começaram a implorar para que eu os levasse junto na caça ao tesouro. Então, embora eu mal pudesse esperar para tirá-los de suas ilusões, acabei concordando. Combinamos de nos encontrar na casa do Chris no dia seguinte, já que era mais perto para todos nós e ele era o único com o carro. Para animar o encontro, enviei a foto do mapa, e foi aí que recebi uma mensagem que me fez rir. O Chris revelou que o carro dele não pegava. Nesse momento, o Rick sugeriu que, como todos nós tínhamos uma cópia do mapa, por que não procurarmos individualmente? E o primeiro a encontrar o tesouro avisaria os outros. Eu não queria opinar, mas sabia que ele estava ansioso para chegar lá primeiro e ficar com o tesouro só para ele. E aparentemente os outros também estavam sendo influenciados por essa ideia. O Rob percebeu a tensão e sugeriu que fossemos em duplas, pois ir sozinho seria perigoso. Ele se ofereceu para ficar comigo, e os outros dois aderiram à ideia. No final, partimos em direções diferentes, e quando chegamos à floresta, a busca começou. Por algumas horas, tudo parecia tranquilo, até que o Rob disse que precisava de um intervalo.
Ele se afastou um pouco, mas quando voltou, havia algo estranho no olhar dele que me deixou desconfortável. De repente, o ritmo dele mudou. Desculpa, Alan, ele murmurou, e quando me virei, vi ele puxando uma faca de trás das costas. O olhar dele estava tão intenso que me deu calafrios. Por um momento, achei que ele estava só fazendo uma brincadeira, mas a intensidade com que me olhava me disse o contrário. O que você está fazendo, Rob? Isso é loucura. O mapa é falso. Guarda isso, gritei, mas minhas palavras não pareciam alcançar ele. Ele me olhava com uma intensidade assustadora enquanto se aproximava. Quando ele se jogou para cima de mim, algo dentro de mim se ativou. Peguei uma pedra do chão e o atingi na cabeça, só o suficiente para desequilibrá-lo, mas não foi suficiente para pará-lo. Os olhos dele exalavam fúria naquele momento, e ele parecia determinado a acabar com tudo. Ele já não parecia mais meu amigo. Tinha se transformado em uma espécie de monstro, cego pela ganância. Socorro! O Rob está louco! Gritei o mais alto que pude, mas minhas palavras se perderam no ar, ninguém podia me ouvir. Lutei para me defender, consegui bloquear um golpe, mas ele contra-atacou. Em um momento de desespero, peguei uma pedra maior e o acertei novamente, desta vez com mais força. Caí no chão enquanto um grito de terror escapava dos meus lábios ao ver o corpo dele cair, ainda segurando a faca. Sem pensar em mais nada, corri para a saída da floresta, mas no caminho tropecei e caí no chão. Quando olhei para cima, vi o Chris caído a poucos metros, com múltiplos golpes de faca pelo corpo. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurei, tentando entender o que estava acontecendo. Não muito longe dele, estava o Rick, na mesma situação. Eu não acredito nisso, sussurrei, incapaz de conter os sentimentos enquanto as lágrimas desciam pelo meu rosto. De alguma forma, consegui me levantar e comecei a correr em direção à saída da floresta, meu coração batendo descontrolado no peito. A realidade horrível estava se instalando na minha mente. Isso não era o que eu imaginava quando compartilhei o mapa com eles. Enquanto eu caminhava para fora daquele lugar infernal, suado, chorando e tomado por uma ansiedade indescritível, me perguntei como a ganância havia transformado meus amigos nesses seres sem alma. Eles enlouqueceram por um tesouro inventado e agora estavam mortos, vítimas de sua própria ganância e loucura. Fugi de lá e não parei até finalmente ver a luz do sol fora da floresta, na esperança de deixar aquele pesadelo para trás, mas a imagem dos rostos deles e o horror da traição me assombrariam para sempre. Antes de contar minha história, quero deixar uma coisa bem clara. Nós somos em grande parte responsáveis pelo que aconteceu. E é verdade que foi um erro deixar a casa da nossa mãe nas mãos de um estranho. Ninguém nega isso. Mas o que aconteceu depois não é algo que podemos aceitar como nossa culpa. Fizemos tudo o que a sociedade espera de nós. Chamamos a polícia, porque era o trabalho deles proteger minha irmã, e eles falharam em seu dever. Então, por favor, escute com atenção essa história, pois ela serve como um alerta. Tudo começou no final de 2018, pouco antes do Natal. Minha mãe estava doente há muito tempo e, finalmente, faleceu. Após a morte dela, eu já estava casado e tinha construído minha própria casa. Então ela deixou a casa dela para minha irmã mais nova, Emily. Até aquele ponto, ela estava alugando, mas agora se mudou para a casa da nossa mãe e sabia que podia contar comigo, independentemente da decisão que tomasse sobre a propriedade. Para comemorar a mudança, minha esposa e eu organizamos uma festa surpresa. Durante a comemoração, uma das colegas de trabalho da Emily lhe deu um gatinho, pois ela não podia ter animais em seu apartamento anterior. Foi amor à primeira vista para ela, e ela ficou feliz com o novo companheiro. As semanas seguintes foram normais. Emily conseguiu ensinar o gatinho a usar a caixinha de areia e tudo parecia estar indo bem. Porém, pouco antes do Dia dos Namorados, a chefe da Emily disse que ela teria que participar de uma conferência de trabalho. Era a primeira viagem dela desde a mudança e a chegada do gatinho complicou as coisas. Minha família não podia cuidar do animal devido às alergias da minha filha. Então começamos a considerar lugares para deixar o gatinho. Mas os hotéis para animais eram caros e Emily não gostava da ideia de deixar seu querido gatinho preso por 3 dias.
Então ela procurou no Craigslist por babás. Uma ligação para um serviço profissional se mostrou muito cara, mas ela encontrou uma jovem de cerca de 19 anos, que se dizia babá autônoma, e viu ali uma solução. Elas conversaram primeiro por telefone e depois se encontraram na casa, para que eu pudesse ver o lugar. A menina parecia amigável e profissional, e elas chegaram a um acordo financeiro. 2 semanas depois, Emily deu um beijo no gatinho e partiu para a viagem. Na primeira noite, tudo parecia estar bem, mas 2 dias depois, quando ela voltou, encontrou um pesadelo. Sua linda casa estava uma bagunça, cheia de roupas sujas e pratos. Quando perguntou à babá o que tinha acontecido, a menina ficou irritada e soltou que não era uma empregada doméstica. A tensão subiu e tudo piorou. Emily ficou horrorizada ao ver que a caixinha de areia estava desmoronada e o pobre gatinho já tinha feito marcas no chão. Não era culpa do gato, mas isso a enfureceu ainda mais. Não tolerando a situação, minha irmã decidiu não pagar a menina. Isso fez as coisas ficarem ainda piores, e elas começaram a discutir. No meio dos gritos, finalmente chamaram a polícia. Infelizmente, os policiais não puderam fazer muito, a não ser forçar a babá a sair da casa. Mas antes de ir embora, a garota, cheia de raiva, jurou que se vingaria da Emily por essa humilhação. Aquela promessa ficou no ar, e a atmosfera mudou para sempre, embora tenhamos invocado a proteção da lei. A partir daquele dia tudo se tornou sombrio para nossa família, e os ecos daquela vingança ainda ressoariam em nossas vidas. A segurança estava em risco, e ninguém poderia imaginar até onde o conflito que havíamos desencadeado chegaria. Isso tudo aconteceu na frente da polícia, mas, claro, eles não levaram a ameaça da babá a sério. Passaram-se alguns dias, e embora Emily tentasse seguir em frente, na sexta-feira, logo depois de voltar do trabalho, a campainha tocou. Um cara estranho pediu por ela. Se identificou e começou a exigir dinheiro que supostamente ela devia à sua ex-babá. Emily explicou a situação calmamente, mas o cara logo ficou agressivo. Assustada, minha irmã manteve a postura e se recusou a dar-lhe qualquer coisa. Foi quando o cara a empurrou e ela caiu para trás, batendo a cabeça no chão. Infelizmente, a queda não foi leve. O homem se aproximou e exigiu o dinheiro novamente, mas Emily, completamente em choque, não respondeu. Foi quando o homem a agrediu até ela perder a consciência. Enquanto ela estava desacordada, ele invadiu a casa e levou todo o dinheiro da bolsa dela, além de alguns objetos de valor. Quando minha irmã finalmente acordou, ele já tinha ido embora. Levou alguns minutos para ela engatinhar até o telefone e ligar para o 190. A ambulância chegou rapidamente e ela foi levada para o hospital. Felizmente, não sofreu ferimentos físicos de longo prazo, mas, mentalmente, Emily estava destruída. Por minha parte, eu sabia a identidade do agressor e onde ele estava, então a fúria que senti me levou a pensar no que eu realmente teria que fazer. Mas, ao refletir, decidi deixar as autoridades cuidarem do caso, apesar da incapacidade delas de impedir o ocorrido. Em alguns dias, eles encontraram e prenderam os culpados. Não foi um grande mistério, na verdade. Descobriu-se que o homem que atacou Emily era um ex-namorado da babá. Ela prometeu-lhe metade do dinheiro para que ele a deixasse em paz. E a garota alegou que nunca teve intenção de machucar ninguém, mas sua ameaça na frente de testemunhas e policiais selou seu destino. No final, o homem conseguiu uma pena de liberdade condicional porque não tinha antecedentes, mas sua ex teve uma longa ficha criminal. Ele pegou 3 anos, mas devido à crise, saiu mais cedo. A família ficou muito chateada com as penas brandas, mas criminosos sempre encontram maneiras de escapar. Nos meses seguintes ao ataque, todos nós fizemos o nosso melhor para apoiar Emily. Sua recuperação estava indo bem e ela parecia responder à terapia. Mas com as restrições da pandemia, as coisas mudaram. Ela obteve permissão para trabalhar de casa, e seu pequeno amigo peludo foi um apoio valioso durante aqueles tempos difíceis. Embora alguns possam argumentar que o gatinho foi a razão para toda aquela confusão horrível, sou grato por ele ter ficado ao lado dela, ajudando a fazer-lhe companhia durante aqueles momentos de solidão e angústia. No final, ter alguém ao seu lado sempre ajuda, e foi exatamente isso o que ela precisava.
Em 1979, durante a explosão da nova onda irlandesa, os Boonton Heights lançaram uma música chamada "I Don't Like Mondays", escrita por Bob Geldof, mais conhecido pelos seus esforços de caridade. O refrão é simples: "I don't like Mondays, you want the day to be over". À primeira vista, você pode achar que a música é apenas uma piada sobre o pior dia da semana. Mas, se você prestar atenção nas linhas iniciais, começa a soar algo sinistro. "The silicon chip in his head overloads, and no one will go to school today". Isso levanta a questão: quem é essa pessoa com o cérebro sobrecarregado e por que ele vai impedir outros de ir à escola? A resposta para essa história perturbadora está a milhares de quilômetros de distância, em San Diego, Califórnia, onde, no início de 1979, uma jovem chamada Brenda Spencer vivia. Brenda tinha apenas 16 anos e morava no bairro de San Carlos com seu pai, Wallace. Ele era solteiro e tinha problemas com álcool, o que dificultava sua vida. A casa estava longe de ser um lar acolhedor, e tanto Brenda quanto seu pai dormiam em um colchão velho no chão, cercados pela bagunça que Wallace deixava devido ao seu vício. Os vizinhos não se intrometiam muito em suas questões, embora lembrassem que a família não era muito amigável, mas também não era problemática. Até que, um dia, um policial apareceu na porta de sua casa. Wallace ficou furioso, exigindo um mandado e quase jogou o policial para fora. Quando um vizinho perguntou educadamente o que tinha acontecido, ele respondeu que o policial teve sorte de não ser baleado da varanda. Na escola, Brenda se destacava pela sua inteligência, especialmente em fotografia, mas sua falta de interesse pelo sistema escolar a fez acumular faltas. Eventualmente, foi transferida para uma escola para alunos problemáticos, onde, ao invés de receber ajuda, foi tratada como se fosse burra. Ela sentia que a olhavam como uma criança rebelde, como tantas outras. No entanto, essa mudança foi crucial, porque, quando fez uma tomografia cerebral, os médicos descobriram que ela tinha uma lesão no lobo temporal, resultado de um acidente de bicicleta na infância. Mas, em vez de assustá-la e fazê-la parar de andar de bicicleta, isso alimentou sua desobediência, e ela se tornou mais ousada, assumindo riscos, como andar mais rápido e pular mais alto. Durante o verão, depois de seu primeiro ano nessa nova escola, a vida de Wallace virou um pesadelo. Brenda havia herdado sua desconfiança pela autoridade e sua fascinação por armas. Estava claro que ela estava acumulando raiva que levava para casa. Para piorar as coisas, ela começou a caçar pássaros no bairro, atirando em qualquer ave que pudesse ver. Um dia, a polícia chegou à casa informando a Wallace que haviam pego Brenda atirando nas janelas da escola Grover Cleveland, que ficava bem em frente à sua casa. Embora tenha se saído com um simples aviso, os psiquiatras da escola recomendaram que ela fosse internada em uma instituição psiquiátrica, pois representava perigo para si mesma e para os outros. Wallace, claro, se opôs, relembrando as péssimas experiências que ela já tivera na nova escola. As férias chegaram. Ao invés de um presente adequado, Brenda pediu ao pai um rádio para o seu quarto, mas, em um ato de total irresponsabilidade, ele lhe deu um rifle semiautomático Ruger 10-22 com mira telescópica e muita munição. Agora, Brenda estava armada e se tornava uma bomba relógio prestes a explodir. Não demorou muito para que ela começasse a detonar. Na manhã de 29 de janeiro de 1979, as crianças da escola Grover Cleveland estavam alinhadas esperando o diretor, Barton Hagg, abrir as portas. Enquanto isso, Brenda, com o rifle em mãos, se preparava para fazer algo inimaginável. A ideia de que uma adolescente poderia causar tanto caos e horror em um lugar normalmente tão seguro estava além da compreensão da comunidade. A vida em San Diego mudaria para sempre naquele dia fatídico, marcando o início de uma história que ressoaria no tempo como um lembrete assustador de que, às vezes, a loucura pode estar mais perto do que imaginamos. Era uma segunda-feira, o primeiro dia do ano, e apesar do clima frio incomum, era uma manhã calma e pitoresca na Califórnia. Mas tudo isso mudaria instantaneamente pelos tiros disparados de um rifle Ruger 10-22. Brenda Spencer acordou naquela manhã de mau humor, talvez influenciada pela visão das crianças inocentes alinhadas para entrar na escola no primeiro dia de volta das férias.
A imagem delas, felizes e despreocupadas, provocou nela uma profunda tristeza e um desprezo ardente. Ela se lembrou do que normalmente era algo que ela achava que nunca mais experimentaria. Em vez de deixar isso de lado, decidiu que aquele dia seria diferente. Ela decidiu que faria algo drástico. Com esse pensamento em mente, ela se posicionou em uma janela no segundo andar de sua casa, e quando as crianças estavam em seu campo de visão, disparou. O primeiro tiro foi ouvido e uma criança caiu no chão. O diretor da escola, Sr. Hag, se virou, totalmente confuso e aterrorizado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Brenda não mostrou misericórdia. Ela puxou o gatilho novamente e outra criança caiu no chão. No meio do caos, o diretor tentava levar as crianças para um lugar seguro, mas só piorava as coisas. Gritos e choros preenchiam o ar enquanto as crianças corriam em pânico pela rua, algumas buscando abrigo, outras simplesmente correndo de medo. Foi então que o diretor fez um movimento desesperado para resgatar as crianças, e Brenda, vendo-o sair, mirou novamente, atirando e matando-o com um único tiro no meio da rua. O zelador da escola, Mike, um homem de 56 anos, tentou ajudar as crianças feridas, mas perdeu a vida na tentativa. Enquanto isso, a polícia chegou rapidamente e o primeiro policial respondente foi baleado no pescoço quando saiu de sua viatura. Embora gravemente ferido, ele conseguiu informar aos outros policiais a localização do atirador. Mas antes que pudessem reagir, Brenda já havia encontrado novos alvos. A situação estava caótica e, para impedi-la de continuar atirando, a polícia bloqueou sua linha de visão com um caminhão de lixo para proteger os que ainda estavam vivos. O que se seguiu foi uma delicada negociação entre os negociadores da polícia de San Diego e uma jovem de 16 anos, barricada em sua casa. Depois de horas de conversa, eles apenas ouviram Brenda se divertindo com a troca de tiros, enquanto confessava que as crianças eram alvos fáceis, acrescentando que desejava ter matado mais. No meio disso, um repórter local estava ligando para vários números do bairro em busca de depoimentos e, por pura sorte, acabou ligando para a casa dos Spencer. Quando Brenda atendeu o telefone, pensou que era um negociador e não hesitou em desabafar. O repórter, ao perceber com quem estava falando, sentiu um arrepio na espinha. Ele perguntou a Brenda por que ela havia decidido tirar a vida de tantas crianças inocentes, e sua resposta se tornaria uma frase lendária: "Porque eu não gosto de segundas-feiras." Para ela, aquilo tornaria o seu dia mais interessante. Finalmente, embora tivesse prometido continuar atirando, Brenda decidiu se entregar quando lhe prometeram o passeio até o Burger King. Uma vez dentro da viatura, a polícia encontrou garrafas vazias de cerveja e uísque espalhadas pela casa. Mas, surpreendentemente, concluíram que Brenda não estava bêbada no momento dos assassinatos. No ano seguinte, um dia após seu 18º aniversário, Brenda foi condenada a 25 anos na instituição para mulheres da Califórnia. Durante uma audiência de liberdade condicional em 2005, o promotor apresentou evidências de que ela ainda tinha problemas mentais, citando incidentes de automutilação, nos quais ela cortou as palavras "sozinha" e "desculpa" em sua própria pele. Seriam necessários mais 10 anos para que ela enfrentasse outra audiência de liberdade condicional, marcada para junho de 2021. Brenda ainda estava na prisão e sua próxima chance de libertação seria em setembro. Isso significava que, até o próximo ano, ela poderia estar andando pelas ruas de San Diego novamente. Se esse fosse o caso, seria sábio ficar bem atento a qualquer mulher de meia idade com cabelos ruivos que você cruzasse no caminho, numa manhã de segunda-feira. Afinal, ninguém gosta de segundas-feiras, mas alguns evidentemente as odeiam muito mais do que outros. A história de Brenda serviria como um lembrete assustador de como a mente humana pode cair em um abismo sombrio e que, às vezes, o que parece ser um dia normal pode se transformar em um pesadelo. Perdida em pensamentos, o mundo continuava, no seu próprio ritmo, alheio ao meu caos interior. Finalmente cheguei em casa depois de um dia exaustivo ensinando espanhol para um monte de adolescentes que, sinceramente, não estavam nem aí para o que eu tentava ensinar. Foi um trabalho difícil, mas de alguma forma, valeu a pena.
A única coisa que me manteve, seguindo em meio ao cansaço, era Zag, meu namorado. Conheci ele há pouco mais de um ano. Ele estava sempre lá por mim, esperando no sofá toda vez que eu chegava em casa, pronto para aproveitar uma noite de filme juntos. Ele saía do trabalho uma hora antes de mim, o que era ótimo porque sempre abria a porta do nosso apartamento. O sorriso dele, acolhedor, era a primeira coisa que me recebia, sem falar nos braços que me traziam de volta a vida toda vez que me envolviam. Querido, cheguei! Gritei enquanto tentava abrir a porta com minha chave, mas para minha surpresa, a porta estava entreaberta. Eu a empurrei, entrei e, ao olhar para o sofá, a solidão me atingiu. Ele não estava lá. Isso me deixou um pouco inquieta. Zag, chamei, desta vez em um sussurro, enquanto meus olhos se voltavam para o balcão da cozinha, onde havia um pedaço de papel preso a ele. Caminhei até lá, sentindo meu coração bater mais rápido, e peguei o bilhete que estava impresso com uma mensagem fria. Querida Maia, tive que sair para um assunto urgente de trabalho. Vou ficar fora por 2 dias, mas volto na sexta. Sentirei sua falta. Com amor, Sa. Congelei. Uma viagem de negócios. Zag trabalhava em um supermercado local, então não conseguia entender o que o faria ficar fora por 2 dias seguidos. Embora confiasse nele, a ideia me deixou confusa. Talvez eu pudesse aproveitar para assistir alguns filmes românticos, já que ele sempre me fazia assistir aos filmes de ação, os quais eu não suportava. Talvez assim eu não ficasse tão colada na saudade dele. Naquela noite, a ideia me animou um pouco, mas havia algo que não se encaixava. Decidi ignorar isso e seguir com meu plano. Na manhã seguinte, ao voltar para a escola, encontrei Susan, outra professora. Ela tinha aquele ar de quem sabe de tudo. Como vai, Maia? Ela perguntou, tomando um gole de seu café. Bem, obrigada. Zag está fora por uns dias, respondi, um pouco nostálgica. Ah, é sempre assim, né? Ela riu, como se soubesse algo que eu não sabia, e suas palavras me deixaram desconfortável. Sim, sim, respondi, tentando rir também, embora a atmosfera estivesse estranha. Percebi que Susan ainda falava sobre um novo professor que tinha chegado à escola, mas minha atenção foi desviada quando vi um homem alto e de cabelos escuros saindo do escritório administrativo. Ele tinha o cabelo comprido, amarrado em um rabo de cavalo, e isso me parou. Não pude deixar de ser lembrada de meu ex, Jacob. Jacob era um verdadeiro caos, o personagem mais tóxico que eu poderia imaginar. Se houvesse um concurso para descobrir quem era o ser mais insensível e nefasto da Terra, com certeza ele ganharia, e por uma grande margem. Havia tantas coisas que eu poderia dizer sobre ele, mas nenhuma delas conseguiria capturar o quão horrível foi o nosso relacionamento. Eu o deixei há muito tempo e me mudei, determinada a seguir em frente sem olhar para trás, mas só de lembrar aqueles momentos, um arrepio percorria minha espinha. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquele homem de cabelo longo, sentindo as emoções me invadirem novamente. Seria possível que ele estivesse de volta para me atormentar. A própria ideia me causava pânico. Lembrei das noites de discussões, das palavras dolorosas e do medo constante do seu retorno. Eu precisava sair dali, sair da visão dos seus cabelos, da sombra do meu passado que estava se fechando, e o que mais me aterrorizava era o fato de que ele poderia me encontrar novamente. Com um nó no estômago, tentei afastar essa imagem da minha mente, mas as lembranças eram persistentes. No final do dia, Zag não estava em casa, e uma ansiedade sombria começou a crescer dentro de mim, conforme as luzes do bairro se acendiam. Pensei na possibilidade de Jacob estar novamente na minha vida, ou pior, de Zag não voltar. Lembrei de várias noites em que Jacob me observava dormir, garantindo que eu não fizesse nada que ele não gostasse. Ele pegava meu celular e checava todas as mensagens, procurando alguma pista de que eu estivesse me traindo. Em um momento, ele controlava com quem eu falava, como eu me vestia e até o que eu comia. Era como se eu não fosse mais eu mesma. Ele tinha total controle sobre mim, mas eu estava determinada a não pensar mais nisso. O importante era que eu tinha saído daquele pesadelo há um bom tempo. Agora,
Tudo o que eu queria era aproveitar o tempo com Zag. Então, o pensamento de Jacob de volta à minha vida me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Eu precisava saber se aquele homem no corredor era realmente ele. Quando me aproximei da mesa, vi meu chefe, Sr. Adams, com uma expressão preocupada. "O que você está fazendo, Maia?" Ele perguntou, olhando para mim com os olhos arregalados. "Quem é o novo professor?" Perguntei. "Ah, você quer saber do William? Ele vai se juntar ao seu departamento amanhã. Por favor, trate-o bem e ajude-o com o que ele precisar. Você já tem experiência suficiente e é possível que ele precise disso. Ele tem um ar entusiástico que eu quero passar para os alunos, mas você sabe como eles se comportam às vezes?" Ele disse, e, de alguma forma, aquilo me tranquilizou. "Claro, sem problema", respondi, embora por dentro ainda estivesse um pouco desconfortável, já que aquele rapaz me lembrava daquele ser nefasto que eu preferia manter bem enterrado no meu passado. Na sexta-feira, o dia finalmente chegou. Zag voltava para casa. Já fazia muito tempo desde que pudemos desfrutar de uma noite tranquila juntos, e eu realmente precisava disso. Naquela manhã, entrei na escola me sentindo diferente, mais otimista. Mas, quando os alunos chegaram, estavam incomumente animados, como se soubessem de algo que eu não sabia. Kerry, uma das meninas da frente, levantou a mão e disse: "Miss Norfolk, você já conheceu o novo professor, o Sr. William? Ele é muito bonito e todo mundo diz que ele gosta de você." Ela disse com um sorriso travesso que me deixou desconfortável. Meu coração afundou, como se meu estômago fosse despencar. Eu estava em um ponto muito escuro. "Um menino de cabelo longo?" Perguntei, esperando que não fosse quem eu pensava. "Sim, ele realmente sente sua falta", ela disse, e de repente, uma ansiedade tomou conta de mim. Eu senti como se o mundo estivesse desvanecendo, e tudo ao meu redor estivesse afundando em um silêncio sombrio. Não aguentei mais. No final da aula, fui ao banheiro e vomitei. Uma sensação ruim, que se alimentava dos meus pensamentos, tomou conta de mim. Quando voltei para casa naquela noite, decidi que era hora de abrir meu coração para Zag sobre meu passado sombrio. Eu o havia protegido por tempo demais, mas agora era essencial que ele soubesse a verdade sobre Jacob e o quão perigoso ele poderia ser. Não apenas para mim, mas para nós dois. Jacob era um psicopata completo, e eu precisava alertá-lo. Enquanto dirigia, uma sensação de pânico tomou conta de mim ao pensar que Jacob poderia, de alguma forma, encontrar meu novo endereço. Quando cheguei ao prédio, corri para o apartamento como se estivesse sendo perseguida por um fantasma. Olhei para trás, sentindo que Jacob poderia estar me seguindo. Meu Deus, eu não conseguia acreditar que estava sentindo todas aquelas horríveis emoções novamente. Eu pensei que todo aquele pesadelo estivesse no meu passado, mas ali estava ele, destruindo minha paz de espírito mais uma vez. Meu corpo inteiro tremia de medo e, ao chegar à porta, gritei: "Zag, faça as malas. Tem alguém atrás de nós. Não sei quanto tempo temos, mas precisamos sair daqui agora. Se possível." A porta se abriu lentamente e lá estava ele. "Olá, Maia", Jacob disse, enquanto meu coração parava. Sua voz era quente, mas eu sabia que seu coração estava frio como a Antártida. "Por que você está aqui? Onde está o Zag?" Eu gritei, tentando manter a calma, mas a situação se tornava cada vez mais estranha e confusa. "Não se faça tantas perguntas estranhas", ele disse, sorrindo de forma malévola. Eu senti meu coração quase sair pela boca. Não conseguia processar tanto terror. Minha mente estava cheia de 1001 pensamentos aterradores sobre o que Jacob poderia ter feito com Zag. Agora eu tinha certeza de que aquela carta não foi escrita pelo Zag, e isso gelou meu sangue. "O que você fez com ele?" Eu gritei, desesperada. Jacob deu uma risada fria, e o olhar de prazer em seu rosto me dizia tudo. "Ah, Maia, você precisa ver isso. Olha o que eu tenho para você", disse ele, mostrando um vídeo no qual Zag aparecia enterrado, com apenas a cabeça de fora. Meus olhos queimavam de terror. "O que você fez com ele?" Eu gritei, sentindo o inferno se desabar dentro de mim. Naquele momento, Jacob sorriu como se fosse tudo uma brincadeira. "O lixo deve ir para onde pertence, querida", ele disse,
e atirou seu celular contra a parede. O som do vidro quebrando ecoou nos meus ouvidos enquanto o desespero me consumia. Você escolheu outro agora. Vai ter que lidar com as consequências, ele disse, com os dentes cerrados. Então, em um movimento perturbador, ele saltou pela janela, e tudo mudou para mim. No dia seguinte, recebi um e-mail da minha universidade. Era uma carta de demissão do Sr. Adams, e Jacob havia revelado tudo, com provas incriminatórias. Meus amigos, talvez isso. Não demorou muito para que a polícia aparecesse à minha porta, me levando para a delegacia. Ontem, soube que Jacob armou toda uma cena para me incriminar pela morte do Zag. De repente, surgiu um monte de evidências fabricadas, como fotos minhas e dele dormindo juntos no meu apartamento. Não fazia ideia de como ele havia conseguido aquelas fotos, mas me dava arrepios só de pensar que ele havia invadido minha casa e ficado tão perto de mim. Jacob foi morto com várias facadas no peito e, de alguma forma, ele conseguiu colocar minhas impressões digitais na arma do crime, que foi encontrada a poucos metros do túmulo raso onde o corpo de Zag estava enterrado. Jacob contou à polícia que eu estava traindo meu namorado com ele há meses e que eu tinha me confessado a ele naquela noite, dizendo que me livraria de Zag e faria todo mundo acreditar que ele havia viajado. Ele disse que não acreditava que eu fosse capaz disso, mas que, depois da minha confissão, não aguentou a culpa e decidiu me denunciar. Agora estou na prisão, esperando meu julgamento, orando para que o júri acredite na minha inocência, apesar de todas as evidências fabricadas por esse psicopata que me incriminou.